A paz do Senhor Jesus, irmãos, amém. Graças a Deus por essa rica e poderosa oportunidade, porque o nosso Deus é bom, maravilhoso, majestoso, Ele cuida de mim e de você. Há um cuidado especial. Lembra quando nós estamos diante das palavras do Senhor, que Ele disse que nós não ficaríamos sozinhos neste mundo, em abandono, que abandono é esse? À mercê dos malignos. Nós não estaríamos mais, porque nós teremos um protetor chamado Espírito Santo, que Ele disse que viria quando Ele se fosse, e assim se cumpriu a palavra, porque Jesus é o homem que não volta atrás e não mente na sua palavra. O homem pode voltar atrás no que fala para contigo, o homem pode voltar atrás no que pode mentir e enganar para contigo, mas Jesus não mente. Não volta atrás. Porque o único mentiroso que nós conhecemos é aquele que é o pai da mentira, na qual nosso Senhor Jesus Cristo pagou o resgate caro. Eu e você estávamos salvos com o sangue de Jesus, com o sangue do nosso Senhor Jesus, o sangue dele. Foi pago o resgate. E o inferno não tem mais reconciliação e não pode impedir essa reconciliação, porque já foi entregue para você e para mim. Amém? Reconciliação é essa? O céu. Que todo dia brigamos à força, a uma luta espiritual. Do céu e o inferno disputando a alma. Mas ele caiu derrotado, porque Jesus chegou primeiro. Amém? Graças a Deus, aleluia. Esse é o nosso Deus, Senhor dos Exércitos, que cuida do todo detalhe, meu e teu, a tua jornada que vai necessitar. Amém? Graças a Deus, porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, em cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos Exércitos. Está com suas espadas aí? As minhas estar aqui. O texto diz hoje que tem uma palavra que eu gosto muito de falar no dia a dia, que ele fomega a presença do Espírito Santo, fica fomegante a glória do Senhor quando desce na terra para alcançar um dos seus, ou todos os seus. Amém? Na sua bondade e misericórdia, Deus vai cuidando de você. Todos os detalhes com cuidado. Amém? Graças a Deus. Vamos para o salmista. Salmista Davi. Para a glória do nome do Senhor Jesus, que é o Rei da Glória. Eu só estou aqui passando. Quando eu olho para frente, eu já... Aleluia. Falei para vocês, irmãos, que eu estou olhando para a espada Bíblia Online, que fica aqui digital. Aleluias. Da misericórdia do Senhor, Ele expressa como Ele quiser. Porque o Senhor é bom. Ele é longânime na sua ira. Ele dá tempo para que possamos entender que Ele é Deus. E nada cai do céu se não for da vontade do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo e anda em cima do mar. Graças a Deus, porque o Senhor é bom. Então eu estou aqui só passando para dizer que é um versículo que eu separei aqui. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Toda honra e toda glória para aquele que o Senhor dá. Aleluias. Graças a Deus. Amém. Vamos partir do primeiro versículo, que diz assim: Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina minhas mãos para a guerra e os meus dedos para as batalhas. Ele é o meu aliado fiel e a minha fortaleza, a minha torre de proteção, meu libertador. É o meu escudo, aquele que me refugiou. Ele subjuga a mim os povos. Senhor, que é o homem, para que te importes com ele, ou filho do homem, para que por ele te interesses. E o homem é como o sopro, os seus dias são como uma sombra passageira.
Estende, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes para que fumegue, e envia relâmpagos e dispersa os inimigos, e atira tuas flechas e faz-os debandar. Das alturas estende a tua mão e liberta-me. Salva-me da imensidão das águas, das mãos desses estrangeiros que têm lábios mentirosos e que com a mão direita erguida juram falsamente. Cantarei uma nova canção a ti, ó Deus, e tocarei para ti a lira de 10 cordas, para que aquele que dá vitória aos reis, que livra o seu servo Davi da espada mortal, dai-me libertação e salva-me das mãos dos estrangeiros que têm lábios mentirosos. Eita, graças a Deus por essa palavra. Eita, Jesus, como Deus é bom, maravilhoso. Aleluias. Eita, Senhor nosso Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, não separei esse texto, mas ele ficou aqui na ponta da língua para falar da bondade do Senhor, do cuidado, dos detalhes. Deus vem cuidando de mim nos detalhes. Mas aqui o texto disse: bendito seja o Senhor que é a minha rocha, o meu aliado. Porque se você tem Deus como teu aliado, o mundo está com você. Que mundo é esse? As forças do Senhor que coloca do mundo sobre sua vida e não o mundo do mundão em si. Quando o salmista aqui diz Davi, ele estava aqui pedindo um socorro ao Senhor. Ele estava dizendo assim que o céu se curvasse diante dele e trouxesse o socorro que ele estava precisando diante de batalhas específicas. E ele diz, ele colocou dentro dele e falou para fora da sua insignificância. Ele disse: como pode o Senhor se ocupar da atenção divina ao Senhor, aos homens, na insignificância de tantas coisas que o Senhor faz maiores e melhores superiormente. As coisas lindas que tem no céu e na terra, que ocupa e possa vir ocupar uma demanda aos olhos do céu, vai se ocupar com nós. Pequeno, insignificante, mas o Senhor disse, está lá em Gênesis 1, que quando o Senhor fez, era muito mais que bom para o Senhor, que o Senhor se alegrou quando nos fez. Também no mesmo texto diz que a sua imagem e semelhança, eita, que negócio é esse maravilhoso. E como pode homens tão arredios, tão incrédulos, tão se achando a força de tudo, pode pensar que é maior que Deus? E aí o salmista vai dizendo assim: Senhor, Tu és o meu escudo, aquele que me refugio, porque subjugou um povo a mim. Quer dizer, eu sou rei e tenho um povo que são todos subordinados a mim, porque foi o Senhor que me deu. E o cuidado extremo do Senhor para com Davi também tem para comigo e com você, porque o próprio Deus vivo disse que muitas gerações futuras da linhagem de Davi, Ele só fez por amor a Ele. Olhe, e Davi, um homem tão falho, nenhuma situação foi tão falho, mas Jesus olhou para ele lá do céu, que já tinha a promessa do Senhor, vai continuar, porque foi dada a palavra, eu lhe escolhi ungido meu para ser rei. Oh, aleluias! E as consequências de uma atitude humana que falou os seus atos da sua humanidade, ela ali arrochou no momento das portas abertas, das brechas. Essa você também vai ter que arcar com elas. Eita Jesus! Mas a minha bondade vai ficar sobre a sua casa, porque Deus diz que os seus descendentes iriam sentar no trono. E Jesus chamou, Deus no céu chamou, eu amo dizer Jesus, porque Ele está lá, no trono de Deus Pai Todo-Poderoso. E nada saiu do crivo do Mestre, porque até a linhagem davídica era para se cumprir que Jesus viria. E Ele veio na condição de homem, para
passar pelo madeiro e acabar com o chifre do diabo de poderio sobre o homem, de querer cortar a conciliação do céu, porque para ele já tem destino certo dentro com Deus conosco na terra, para o resgate na vida minha e tua. E já é certo. Não tem no mundo financeiro, antes de falar de renda fixa, que ali já é estabelecido o rendimento que vai receber naquele momento. Oh, Jesus, tu és poderoso. Então já tem ali predestinado, já tem um limite dizendo assim, ó, é aqui. Então para o Satanás já está prefixado o seu destino, porque Deus está dando um tempo para que muitas vidas sejam alcançadas. E aí quando o salmista traz isso sobre habilidades, bendito seja o Senhor, minha rocha, que me treina minhas mãos para a guerra e meus dedos para a batalha. Deus não deixa ninguém aqui desassistido e também na ignorância, quando conhece a verdade do mundo espiritual e conhece Jesus e traz ele para o seu único Rei Salvador, não deixa ninguém no engano. Te capacita, porque Deus conosco, quando estava na terra, disse, lança a rede, Pedro. Ele não deu os peixinhos na mão de Pedro e disse, vai, agora volta para o alto mar e lança a rede. Oh, Rabadassúria, essa batalha tu tem que estar também à frente, porque Jesus, quando vem numa peleja grande, maior, da qual tamanho você não pode realizar, para detonar fortalezas, Deus está dizendo que essas fortalezas são quebradas de potestades, ele vem na frente sobre o mar caminhando, mas coloca você na frente da batalha e dá habilidades. E diante dessas habilidades você vence batalhas. Quando Davi tentou escorregar de algumas batalhas, porque algumas situações que já estavam na casa dele, daquelas consequências, ele teve que voltar para frente da batalha. E aqui ele diz, ah, meu Senhor, como pode o Senhor se interessar por nós? Tantas coisas grandes, maravilhosas tu tens, se importa conosco, então já se importa conosco, curva teu céu até a mim. Dobra, Senhor, fomega o céu e traz, Senhor, relâmpagos, aleluias, tempestades, que ela venha até o meu encontro, para que eu possa vencer essas batalhas, porque os inimigos são grandes, são mentirosos, são ardilosos, são cheios de artimanhas, Senhor Deus, e nós não conhecemos esses inimigos, mas Jesus conhece, é que é a palavra de Deus revelada. E ali ele orava e pedia socorro ao Senhor que vem do céu, como o socorro viesse como fumaça e tempestade, para vir correndo em socorro a Davi. E ele diz, ó que Davi diz, oi irmãos, Deus se alegra quando a gente faz um propósito, diz que dará a ele o que é dele. Aleluias. E aí Davi diz, eu vou cantar, tocarei lira de 10 cordas, eu não sei porque ele disse 10 cordas, eita Jesus, será que a lira, quando ele tocava a harpa para expulsar demônio, eita, erebexecarabaço, Deus está dizendo que tudo tem, Deus está dizendo que tudo tem estratégias corretas, aleluias, até na hora da recompensa, Deus diz que tem que ter situação diferente, o que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus, você tem honras para com os homens na terra, mas o que é de Deus, a honra é dele, e ele não divide. E aí eu entendi o que Deus fez comigo há algumas horinhas de ontem, aleluias, louvado, exaltado Jesus, para que se cumpra a palavra e chegue em pessoas que ainda não conhecem, porque este mundão está permeado de coisas que Deus se não agrada. E Davi em situações muito fortes. Para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, diz que a natureza vai responder, a natureza está respondendo o que o homem faz. Mas eu digo que é muito maior do que a natureza, porque é a mão de Deus. Mas não quando desce fomega a quintura do céu para alcançar os seus com vitória. Porque aqui Davi disse que era liras, tocaria liras, vou tocar liras de 10 cordas para o Altíssimo e dizer que as vitórias sobre os reis o Senhor colocou sobre minhas mãos. Eita Jesus! E no final ele disse, porque dai-me libertação e salva-me das mãos desses de quem estão especificamente pedindo o socorro de Deus. Porque quando ele tocou a harpa para assaltar demônios de Saul, que o próprio Deus usava para que possa Jesus conosco na terra, Deus vivo na vida de Davi, se cumprisse ele ser rei.
E para isso ele tinha que ajudar até aquele que os homens pediram para ser rei. Oi, Deus está pedindo que nós o ajudemos em oração aqueles que estão no trono como rei, como um trono como governante nosso. Aleluia, porque Davi teve em suas mãos Saul. E ele não o matou, porque Saul perseguiu todo o tempo para o matá-lo, porque via ele em ameaça, de inveja, porque não sabia suportar o brilho de Davi. E Davi só queria ficar do lado do rei, para fazer as tarefas e as demandas do rei. E este rei via o brilho de Davi, o que ele não conseguia ser. E Davi teve ele em suas mãos, e Davi deixou um cântaro do lado e disse que o Senhor Deus, ele respeita aquele que Deus colocou e ungiu. Ungiu pela vontade dos homens, e ele se retirou. E aí Saul viu a magnitude de Deus na vida de Davi, a sua grandeza de Deus sobre a vida de Davi, sobre honra. Deus está dizendo, eu estou observando o seu agir. Então oremos para aquele que está no trono dos homens, como representantes legais do povo, para que venha Deus sobre a vida do coração destes e possa impulsionar, imbuído com o poder do Espírito Santo para governar aqui, porque vem tempos difíceis. Tempo difícil vindo do céu, fomegando a natureza. E aí vamos precisar e dizer, Senhor, eu sei que o Senhor tem muita coisa para se ocupar, mas lembra de nós. E liberta-nos. E aí então ontem, um breve testemunho. Eu estava me arrumando, que tinha um procedimento para ir, né, de rotina, ao médico de rotina, levar os exames de rotina laboratoriais. E aí minha filha também tinha que sair, e saímos juntas, e resolvemos ir juntas. E fomos de metrô, mas antes de metrô pegamos o nosso veículo próprio, deixamos ali do lado da estação e pegamos o metrô. E aí precisei parar para fazer uma recarga do cartão para pagar a passagem. E ela me esperava. E eu estava ali fazendo recarga e quando eu olhei para trás, ela não estava mais, mas tinha uma mensagem. Precisei ir à frente por causa do meu compromisso. E aí eu entendi quando Jesus dispensou os discípulos para comprar comida, porque ele tinha um encontro com a samaritana. Aleluias. Louvado e exaltado o nome de Jesus. E naquele momento, eu me vi ali, mas antes disso, em casa, eu disse, está tão calor, vou colocar umas vestes mais apropriadas para o período. Mas eu tinha pegado um pouco de evangelismo. E o Espírito Santo de Deus, sabe de nada, inocente, tu hoje não vai sair exatamente com um apropriado tal clima de muito calor. Veste aquela saia preta, olha os cuidados de Deus. E a blusa você escolhe da que você gosta. Assim mesmo. Porque eu não sabia que Deus estava preparando ali. Então, chegando no metrô, ela já tinha ido à frente. E tinha Deus preparado, agora sim, pega o evangelho. Eu falei, não estou com o evangelho. E o celular é o quê? Se tem a Bíblia digital. E aí, Deus nos entregou uma palavra. Gênesis capítulo 1. Versículo 1 e 2. A terra era vazia e ela não tinha forma. Havia um abismo que nenhuma luz ali, né? Mas o mover do Espírito de Deus as águas. Eita glória! Essa foi a palavra para entregar em um vagão de um metrô. Porque tinha vidas ali para Deus alcançar. E aí eu me colocando em um vagão onde tinha uma das divisões onde tinha mais jovens, de todo tipo de jovens, dos mais alternativos, dos mais sériozinhos, daqueles que já tinha ali, estava ali exposto de que tipo de deuses reverenciava, muitos jovens, adolescentes, eu diria que estavam pelas fardas, eram jovens aprendizes, eram lá para o seu departamento, para ficar como estagiários. Irmãos, e foi tremendo o que Deus fez, porque Deus veio trazer ali palavra do início de todas as coisas para dizer que nós estamos no mesmo barco e que devemos ter amor para com o irmão. Mas eu entendi que Deus queria trazer aquela palavra inicial porque esses jovens são fruto da geração atual,
na qual essa geração não tem aquele tempo dos seus pais para educar e falar do céu e da terra, de quem fez o céu e a terra. E essa terra era vazia, mas Deus fez ela. E quando Ele fez ela, Jesus estava lá. E falei do amor de Jesus para aqueles jovens. E fui descorrendo também para alguns no próximo vagão, à frente para mim, para senhores e senhoras. Aqueles que estavam abertos, penetrados, recebeu sim o evangelismo. Mas aqueles que, por sinal, era falando do homem moderno, mas aqueles que estavam ainda duro de coração, queria rejeitar e rejeitou. Mas Jesus disse, eu tenho uma obra e tem palavra aqui para você, não desanime. Foi essa palavra que o Senhor entregou. E o Senhor disse, vai passar. Eu sei que essa luta logo vai passar. Deus disse, não é agora que tu vai desistir, porque estará trazendo de volta para tu tudo que você tinha perdido. Isso foi o que Deus colocou em meu coração. E aí aqueles jovens ali olhando meio assustados, mas os mais velhos ali gostando, outros não. Mas a palavra do Senhor foi entregue. E eu entendi quando quis fazer com libertação para a vida de uma mulher que vinha para um território que era proibido vir, vinha ao meio-dia para que ela sofreria aquelas situações de opressões. E aí Deus fez uma grande obra. E aquele povo que não conhecia de Jesus passou a conhecer e disse, fica aqui conosco mais um pouco. E Jesus ficou. Eu entendi que naquele vagão, aquela geração não conhecia de Jesus, porque a novo momento, os pais ocupados demais, entregando um celular para educar esses filhos, não faz com que ele entenda que o céu é vivo e ele desce na terra e temos um dono. E quem fez essa terra, esse dono, é que está lá, tendo todo o cuidado necessário para mim e para você. Quando Davi, Senhor, quem somos nós? Tu se ocupastes conosco. Aleluias, amém. Graças a Deus, tudo para a honra e a glória do Senhor. Sim, irmãos, e quando volta não estava nada marcado, exatamente como aquela passagem dos discípulos, foi buscar comida e quando voltou sem a comida, era só para ter o encontro necessário. O que estava marcado, o detalhe do cuidado que Deus tem para comigo, com você, se concretizasse. E na volta não tinha, se tivesse marcado, programado, não daria certo. Na volta, ligou para mim e disse, minha mãe, por onde a senhora está? Eu falei, estou em tal determinado lugar, dentro de um shopping, comprando aqui uma semente. Aleluias, que é o cuidado que Deus dá. Oi, Deus cuida, viu? Vai comendo suas sementinhas. Suas sementinhas naturais para reposições, todos os seus hormônios, para reposições da sua energia, para cuidar muito bem da sua mitocôndria. Mitocôndria, uma célula tão importante lá, alojada nos intestinos. Aleluias! Para que possa ter uma vida longânime e a voz do Senhor se cumprir, como se cumpriu para Davi. Longanimidade na sua vida, como o Salmo 91. Aleluias! Amém! E aí nos encontramos de volta e voltamos juntas. Assim o Senhor quis, para que uma vida fosse alcançada e a glória de Deus foi feito, e o céu pegou fogo, caiu na terra, e o Satanás bateu com o chifre dele bem longe, fora do vagão, porque a semente foi lançada, e ali vidas recebeu quem tinha de receber. Aleluias! O conhecimento e libertação da palavra para Jesus tocar e essas almas serem também alcançadas. Amém? Que estão aí dispersas do nome de Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor.